Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. E na aula de hoje a gente vai falar sobre padrões de necrose tecidual. Esses padrões eles são de suma importância para a gente porque eles vão fornecer indícios das causas que originaram aquela lesão. E o primeiro padrão de necrose tecidual que a gente vai estar falando hoje, pessoal, é a necrose coagulativa. Nesse tipo de padrão de necrose tecidual, a arquitetura do tecido morto ele vai ser preservado pelo período de alguns dias. E como vocês conseguem observar aqui nessa figura, esse tecido morto ele vai ter uma arquitetura firme. E isso vai acontecer porque durante a necrose coagulativa, a gente não tem somente a desnaturação de proteínas estruturais, muito pelo contrário. As proteínas enzimáticas, as enzimas desse tecido necrótico, ele também é desnaturado. E com isso a gente não tem a degeneração desse tecido morto. E para que esse tecido seja de fato retirado daqui, a gente vai precisar de enzimas digestivas que vão ser provenientes dos lisossomos dos leucócitos. Bem, pessoal, e essa área de necrose coagulativa aqui é denominada infarto. E é justamente isso que acontece no infarto cardíaco. Ou seja, pessoal, a necrose coagulativa ela vai ser característica de locais de isquemia, exceto no cérebro. Que a gente vai entender que no cérebro, quando acontece isquemia, a gente tem um outro tipo de necrose tecidual. Bem, pessoal, e esse slide mostra pra gente aqui uma lâmina justamente da necrose coagulativa do rim que infartou naquele slide anterior. Então, esse I aqui mostra pra gente as células que infartaram, ou seja, mostra pra gente a necrose coagulativa, e aqui desse outro lado vai mostrar para a gente o tecido normal. Então aqui, pessoal, eu circulei para vocês uma área do túbulo renal normal, onde a gente consegue ver as células, consegue observar os núcleos, e circulei aqui também para vocês uma área de tecido necrótico, de infarto. Então a gente consegue observar aqui o túbulo renal, que a morfologia das células foi até mantida, mas a gente não vai conseguir observar os núcleos. A mesma coisa aqui do lado. A gente consegue observar as células do túbulo renal, mas não consegue observar o núcleo. E isso acontece porque todas as proteínas foram desnaturadas durante a isquemia que deu origem a essa necrose coagulativa aqui. Bem, pessoal, e a gente tem aqui a necrose liquefativa. A necrose liquefativa ela é muito diferente da necrose de coagulação. Por quê? Ela vai ser caracterizada pela digestão das células mortas. Literalmente, o tecido morto ele vai se transformar num líquido viscoso, como a gente está observando aqui. Professor, e onde é que esse tipo de necrose ele vai ser característico? Ele vai acontecer principalmente, pessoal, em locais de infecção bacteriana, mas pode acontecer também em alguns casos de infecção fúngicas. E o que vai acontecer durante esse processo? Essas infecções, pessoal, elas vão induzir processos inflamatórios muito intensos nessa região, que não só irão destruir esse tipo de infecção, mas também vão lesionar o tecido adjacente. Como aqui vai ser uma área intensa, de presença de leucócitos, vai formar essa região aqui mais esbranquiçada, amarelada, que a gente vai chamar de pus. É importante a gente falar o seguinte, que quando a gente tem um processo de isquemia no cérebro, ele vai dar origem a uma necrose liquefativa. Lembrando que é a única exceção. É o único local onde acontece isquemia que a gente vai ter uma necrose liquefativa e não uma necrose de coagulação, como a gente viu. Bem, a gente tem aqui então a necrose caseosa, pessoal. A necrose caseosa ela vai acontecer principalmente em casos de infecção tuberculosa. E esse nome caseoso ele vem porque os primeiros patologistas que observaram isso aqui, eles lembravam do queijo gorgonzola, E o que acontece é o seguinte, durante a produção de queijo, a gente utiliza uma enzima que é chamada de caseína, e daí que vem o nome caseoso. Mas é importante a gente lembrar o seguinte, que não é porque durante esse tipo de necrose a gente produz caseína, é só devido à origem, devido à semelhança desse tecido necrótico com queijo. Bem, aqui a gente vai observar a presença de células altamente fragmentadas e lisadas com restos de granulares.
e a gente vai ter uma borda inflamatória nesses locais de necrose caseosa. Isso aqui a gente vai chamar de granuloma e a gente vai entender mais lá na frente na nossa aula de inflamação crônica. Bem, pessoal, e aqui a gente tem a necrose gordurosa. A necrose gordurosa, ela refere-se a áreas de destruição de gordura. Como assim, professor? A gordura vai ser destruída? A gordura ela vai ser digerida aqui pela liberação de lipases pancreáticas ativadas não só no interior do pâncreas, mas também na cavidade peritoneal. E eu sei que vocês sabem, né, que na cavidade peritoneal a gente tem uma camada de gordura. Bem, pessoal, isso aqui vai acontecer principalmente na pancreatite aguda. Por quê? Durante a pancreatite aguda, as células pancreáticas elas liberam lipases que vão atuar nos triacilgliceróis dessa camada de gordura, ou seja, vai atuar nos triacilgliceróis dos adipócitos. Com isso, a gente vai ter liberação de ácidos graxos. Então, professor, esse ácido graxo vai ficar ali paradinho? Não. Esses ácidos graxos eles vão reagir com cálcio. Isso aqui a gente chama de processo de saponificação. E é justamente devido a esse processo de saponificação que a gente vai ter essa camada aqui esbranquiçada em cima dessa camada de gordura. Aqui, pessoal, a necrose fibrinosa. E a necrose fibrinosa, pessoal, ela está literalmente relacionada a um dano vascular. E isso aqui vai acontecer principalmente através de reações imunes envolvendo os vasos sanguíneos. E o que vai acontecer durante essa reação imune? A gente vai ter depósitos de antígeno-anticorpo na parede das artérias. A gente consegue, inclusive, ver aqui uma artéria normal, uma artéria com lesão leve e uma artéria com lesão intensa aqui embaixo. Professor, e por que a gente chama de necrose fibrinosa? É porque a gente vai ter depósito de fibrina? Não. É porque esses complexos, quando eles são corados com eosina e hematoxilina, eles têm essa tonalidade vermelho-rósea que vocês conseguem observar aqui, que lembra muito a fibrina. Por isso o nome necrose fibrinosa. A necrose gangrenosa, pessoal, ela não vai ser um padrão específico de morte celular. Entretanto, ela é muito empregada na prática clínica. Como que isso aqui vai acontecer? Bem, pessoal, a necrose gangrenosa ela vai acontecer principalmente nas extremidades do nosso corpo, como dedos, mãos, pés, pernas, tá? E isso aqui vai acontecer, pessoal, devido à perda do suprimento sanguíneo daquele tecido. Bem, pessoal, só que às vezes a gente tem uma sobreposição de uma infecção bacteriana nesses locais aqui de necrose gangrenosa, e aí a gente vai ter, nesses casos, a gangrena úmida. Bem, pessoal, e a gente tem uma relação muito grande entre a necrose e a calcificação distrófica, que acontece da seguinte forma. No paciente vivo, pessoal, o normal é que as células necróticas elas sejam retiradas e elas vão desaparecer com o passar do tempo. Só que no caso desse tecido morto, dessas células mortas, desse tecido necrótico não ser retirado, não for destruído, eles vão formar um nicho propício para a deposição de cálcio e outros minerais. E aí a gente vai ter esses casos aqui de calcificação distrófica. Bem, pessoal, vou deixar para vocês também esse mapa conceitual para vocês resolverem. E amanhã lá no meu Instagram vou estar trazendo para vocês a resolução desse mapa conceitual. Então aproveita, vai lá no Instagram e me segue, que é patologia.fácil. Vou deixar para vocês também, do meu lado esquerdo aqui da tela, uma playlist completa de patologia. E desse outro lado, vou deixar para vocês uma aula completa de mecanismos de lesão celular. Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula.